Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Para você, assinante que ligou agora, o programa tem hoje a participação dos nossos convidados, os economistas e professores, o secretário de Fazenda do Governo do Estado do Ceará, Mauro Filho, o diretor do CAEM, o economista e professor Flávio Ataliba, e o também economista e professor Francisco Teixeira. Eu queria então começar aqui, ainda que rapidamente, pedindo a vocês três que explique, porque o nosso assinante está angustiado, porque, assim como os senhores que são expertos no assunto, não conseguem entender o tamanho dessa crise e seus reflexos na economia, você imagina o cidadão comum, né, como eu e nós outros aqui nesse instante. Rapidamente, professor Mauro Filho, o que significa dizer a economia mundial está derretendo, como os senhores convencionaram chamar ultimamente? Bom, Arnaldo, antes de mais nada, dizer do privilégio de compartilhar esse assunto tão relevante para o mundo com o professor Flávio Ataliba, lá do nosso curso de mestrado e doutorado em Economia da Universidade Federal do Ceará, com o professor Teixeira, que também de anos que a gente vem debatendo a economia cearense brasileira. Mas antes disso, era importante que o cearense, o brasileiro, entendesse por que dessa repercussão em nível mundial. Não é só porque o mundo está globalizado, que as empresas são multinacionais, não é somente isso. Os Estados Unidos passaram muito tempo líquido, muito dinheiro no sistema financeiro, uma economia confiável. O sistema financeiro americano, portanto, estava precisando desovar em operações de crédito. E aí escolheram o setor imobiliário americano para poder fazer essas operações de crédito. E o que é que aconteceu objetivamente? Passaram-se 12 anos para que eles pudessem se desfazer dessa liquidez, passaram a fazer empréstimos a pessoas com valores de operações superiores à sua capacidade de pagamento. É muito comum, em 18 anos atrás, você comprar casas de 200 mil dólares, por exemplo, e o banco lhe emprestar 280, dizendo que você pagaria a casa com 200 mil dólares e os 80 mil você compraria, você mobiliava a casa, você comprava um carro e assim por diante. O que é que aconteceu? Passaram-se 12 anos, e como esses valores estavam além da capacidade de pagamento, as pessoas começaram a ter dificuldade de retornar essas operações. O que é que fez o sistema financeiro americano? Criou um título chamado subprime, que foi vendido inicialmente à Europa, antes até mesmo da formação da União Europeia. E aí se vendeu a Alemanha, a França, a Inglaterra, e aí se estendendo a Finlândia, a outros países, para que eles comprassem esses títulos, dessem a liquidez ao comprar, dava a liquidez dentro dos Estados Unidos e deu uma melhorada. E segundo ponto, passaram mais 6 anos, 12 com 6, 18 anos, essa liquidez não aconteceu, as pessoas não pagaram, tiveram que vender na China esse papel, vender no Japão, vender em outros países e gerou essa diferença. E aí, portanto, o Brasil se diferencia das demais economias do mundo porque no sistema financeiro brasileiro não tem esse título. Tá bom, então daqui a pouco nós vamos falar então, qual é a realidade brasileira para poder o assinante Então esse é o contágio mundial da venda desses papéis que os Estados Unidos acabou fazendo ao longo dos anos. Professor Ataliba, eu vou repetir a mesma pergunta que fiz para o professor Mauro Filho, e ele fez muito bem ao explicar a origem da crise. Então, por que os senhores, hoje, economistas do mundo inteiro, estão definindo a economia mundial como estando em fase de derretimento, desintegração? Eu, inicialmente, gostaria de agradecer o convite de estar presente, saudar o nosso amigo Teixeira, o secretário Mauro Filho, e a você, Arnaldo, mais uma vez o convite. E eu não seria tão pessimista, né, em reforçar esse argumento em dizer que a economia mundial está derretendo. A crise do sistema econômico capitalista, ele faz parte do próprio sistema capitalista. Então nós tivemos no passado a Grande Depressão, que foi um marco histórico no pensamento mundial, que a partir daí se gerou um conjunto de novas ideias. E, na verdade, o sistema capitalista está sujeito a essas crises. Existem diversas escolas que tentam teorizar por que acontecem essas crises no sistema capitalista. E mas uma ideia assim, prevalecente,
não diria hegemônica no pensamento econômico, mas uma ideia que tem uma grande aceitação na academia, entre os economistas, é a ideia que muitas vezes precede uma crise financeira algum período de grande expansão no sistema capitalista, motivado possivelmente por inovações tecnológicas em diversos setores. Então isso gera uma euforia na economia. É muito difícil você ter um completo conhecimento de todos os mercados de forma a poder regulamentá-lo de maneira adequada. E essa euforia acaba contagiando diversos setores da economia. Muitas vezes os governos, aí diz, na verdade o governo americano, para não inibir o clima de euforia que se encontra, ele acaba cedendo a algumas tentações para manter o mercado aquecido. Coincidência ou não, nós estamos exatamente nesse instante numa fase pós inovações tecnológicas as mais diversas, né? Pós-globalização, é o que está ocorrendo agora? Exatamente. E aí todo o resultado desse processo foi que o secretário Mauro Filho explicou muito bem. Quer dizer, ou seja, o capital não tem o domínio sobre os efeitos da sua própria evolução. Em outras palavras, eu poderia dizer isso para que nossos assinantes pudessem entender. É verdade. Se você tem uma ideia, a crise de 29 ela foi precedida em décadas anteriores de grande expansão na economia mundial. Nós tivemos a expansão do sistema de transporte no mundo inteiro, a própria indústria automobilística que estava tomando grande corpo. Então nós tivemos aí um período que precede a crise de 29, de 1890 praticamente a 29, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, evidentemente, mas um período de grande expansão mundial. E ressalte que na crise de 29 nós não tínhamos uma economia globalizada como temos hoje. Nós estamos falando aí da primeira metade do século XX. A economia globalizada ela serve por dois sentidos. Ela pode rapidamente procurar soluções para o problema, como pode também criar novos problemas. Então, esse contexto que eu gostaria de colocar. O professor Teixeira, o professor Taliba diz que não é tão pessimista assim, embora predominantemente esse seja o pensamento hoje no mundo. A economia está derretendo. Mas imagine o seguinte, que com essa globalização, um banco amanheceu o dia, por exemplo, com um saque de 17 bilhões de dólares. Não há um que se sustente. Quebram. E este quebrando, o processo é em cadeia. Isso é ou não é o derretimento da economia? Você que tem sido um crítico até quanto mais desse sistema hoje aqui. Qual é a tua percepção? Bem, eu não sou pessimista, eu sou realista, né? Eu diria que o capitalismo já deu o que tinha que dar, não tem mais nada para dar, né? Mas como, antes de responder a tua pergunta, a tua fala inicial na abertura do programa, a tua preocupação era com o telespectador, para que ele possa entender essa crise melhor, né? Eu acho que a melhor maneira de entender essa crise é com um exemplozinho. Eu tenho aqui um exemplozinho que eu gostaria de apresentar. Que imagina o seguinte, vamos imaginar que a crise que nós estamos vivendo seja uma crise financeira, como deu a entender o Mauro Filho. Que para mim não é uma crise financeira. A crise financeira é apenas o sintoma de uma doença maior, né? A crise é estrutural do sistema.